de gente malvada. Só gente normal que faz coisas malvadas porque são infelizes. Pula. O quê? Isso é bem do mal pra mim. Não, ninguém pode ser completamente mal. Esse é o Darwin Watterson. Nesse momento, ele tá tentando encontrar uma única qualidade boa em alguém que acabou de tentar destruir a vida dele completamente. Mas não porque ele é ingênuo, não porque ele não viu o que aconteceu, mas sim porque ele decidiu que a sua bondade não vai ser condicionada pelo comportamento de quem tá na sua frente. 3 vezes o queijo andou de lado até a Suíça por rádio. Mas ela nunca lambeu a permissão pra estacionar. Não pode virar aqui, não. Oh, por que ela não entende? Num mundo onde todo mundo otimiza para si mesmo, onde ser esperto significa proteger seus próprios interesses antes de qualquer coisa, o Darwin faz o movimento oposto disso, sempre. E esse vídeo existe para responder uma pergunta simples: como? Simplesmente como. O cinismo tem uma resposta pronta. Ele te diz que isso não é bondade, é ingenuidade, que por baixo de toda gentileza existe uma expectativa de reciprocidade, que quando a decepção for grande o suficiente, o Darwin vai endurecer como todo mundo, e apresenta evidências, às vezes. Evidências essas que são muito convincentes, por sinal. Mas o Darwin passa 21 episódios refutando essa ideia. Não só esses 21, mas várias vezes durante a série inteira, basicamente. Não com discurso, não com lição moral, embrulhada em animação colorida, mas sim com escolha. E essa escolha é repetida todo dia e com um custo real e cada vez maior. Você não escolhe ser bom, você é transformado para isso. Elmore não é apenas uma cidade da animação esquisita de Incrível Mundo de Gumball, que inclusive é uma animação muito boa por sinal. Assista esse desenho se você nunca assistiu. Elmore é um diagnóstico de tudo, basicamente. Cada personagem ali carrega de forma caricata um vício humano que reconhecemos imediatamente. O Richard, o pai que fugiu da responsabilidade, ou melhor, o Ricardo. Nicole Watterson, que substituiu conexão emocional por performance. Anaís, a inteligência sem pertencimento. E o Gumball, o talento genuíno que se perde no próprio ego quando não tem âncora, quando é simplesmente muito orgulhoso. Já que você é peixe, você sabe dizer quem ia ganhar numa luta entre o tubarão e 1000 piranhas? Você tá diferente hoje. Mas de repente, existe o Darwin Watterson, um peixe doméstico preso dentro de um aquário basicamente, sem linguagem, sem contexto cultural, sem filosofia moral. Ele tinha apenas o Gumball, e isso foi o suficiente para ele. Existe em psicologia um conceito chamado teoria do apego, de John Bowlby. A ideia central é simples, mas com implicações enormes. Nós nos tornamos quem somos através dos nossos vínculos mais próximos. Não do que lemos, mas sim do que temos sentimentos, do que temos uma relação realmente. Darwin não foi formado por uma doutrina, não passou por um treinamento moral, ele foi basicamente formado por uma presença, a do Gumball, que o tratou como uma pessoa antes que ele pudesse sequer compreender o que significava ser um ser humano. Não vou desistir, e o Darwin não faria isso. E se desistisse, eu estaria lá por ele e eu chutaria o bumbum dele. Chutaria o bumbum dele. Ai! Hã? Ai! O quê? Eu tenho pernas! No grego do Novo Testamento, existe uma palavra que a maioria das traduções empurra para o raso, metanoia, geralmente traduzido como arrependimento, mas o sentido original não é sobre culpa. Metanoia é transformação de natureza, não reforma de comportamento, mas sim conversão do ser. Darwin não melhorou seus hábitos, Darwin mudou de natureza para corresponder a um chamado de amor. Um peixe não deveria ter pernas, não deveria raciocinar, não deveria falar, mas ele tem tudo isso. Ele pôde escolher moralmente, digamos assim, mas quando o vínculo é real o suficiente, quando o amor é genuíno o suficiente, a criatura transcende os limites do que biologicamente seria possível. Isso não é magia de animação, é o mecanismo mais profundo que a fé cristã conhece. Você já viu alguém ser transformado por amor? Alguém fechado, duro, defensivo, que encontrou um vínculo real e que abriu completamente? Darwin é esse processo em forma de personagem, mas se for por amor, não é a parte mais difícil. O difícil é manter essa formação quando o mundo inteiro te diz para te deixar pra lá, quando o mundo inteiro fala que isso é completamente inútil, que isso é besteira. Pode estar sendo meio confuso tudo que eu tô falando aqui a princípio, mas com o tempo vai fazer sentido. Então assiste até o final, deixa o like, se inscreve no canal e não perde nada, porque cada frase, cada palavra aqui é importante para entender todo o contexto, entender como todas as peças vão se encaixar nesse vídeo, para você entender no final que realmente o Darwin é um excelente exemplo de cristão para todos nós. É meio estranho falar isso, pensar que um desenho infantil esconde tantas coisas interessantes e reflexivas, mas de novo assista até o final que você vai entender. O Darwin não é perfeito, e é exatamente isso que o torna real.
sabotou o instrumento do Darwin. Só poderia ter sido o Gumball. O quê? Por quê? Porque Gumball quer dizer bola de chiclete. Por que você tá tentando me rebaixar pro seu nível? Tô com inveja desde o início. Você sabotou o meu apito. Cara, eu nunca faria isso com você. Agora preste atenção rapidinho, porque aqui a série faz algo que a maioria dos conteúdos cristãos nunca tem coragem de fazer. Ele mostra o Darwin errado, profundamente injusto. Darwin acusa Gumball categoricamente, com convicção total, sem espaço para dúvida, sem espaço para defesa. O problema é, a culpa era de completamente outra pessoa. De repente, o personagem mais honesto de Elmore cometeu uma grande injustiça. Isso é mais importante do que qualquer momento de perfeição que a série poderia mostrar, porque a bondade real nunca foi sobre não errar, mas sim foi sobre o que você faz com o erro quando ele aparece. Qual seria o melhor lugar de todos? Seria em uma casinha de madeira. Sim, quem você convidaria? Não, deixa isso pra lá. Vai, fala. Vai, você primeiro. Tá bom, mas você tem que falar o seu ao mesmo tempo. No 3. 1, 2 e 3. Penny! Você. E então, existe Os Manos, o episódio Os Manos. Um dos episódios mais honestos sobre o Darwin que a série já fez, porque ele mostra o Darwin com ciúme do Gumball, real, humano e principalmente doloroso. Gumball estava construindo um relacionamento com a Penny, e o Darwin, o personagem mais gentil de Elmore, reagiu da pior forma possível. Ele tentou sabotá-lo eles de diversas formas, tentando arranjar informações da Penny para destruir o Gumball e vice-versa. Destruir completamente para que só ele ficasse com o Gumball, basicamente. Não é uma boa cena pro Darwin, não é uma cena que demonstra toda a bondade e ingenuidade dele, mas, querendo ou não, é uma cena essencial. Existe em Mateus capítulo 5 uma palavra que a maioria das traduções não consegue capturar com precisão. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino dos céus. A palavra grega original é praus. Praus não significa fraqueza, não significa passividade. Praus era a palavra usada para descrever um cavalo de guerra domesticado, um animal com força real para destruir, treinado a responder com precisão e controle. O cavalo praus não é fraco, ele é poderoso demais para ser descontrolado. O Darwin teve ciúme, o Darwin errou, o Darwin fez coisas que contradizem completamente quem ele diria ser. E quando lhe deram a escolha, continuar na guerra ou aceitar que o amor não funciona por possibilidade, ele simplesmente aceitou. Não porque foi fácil, não porque foi nobre, mas sim porque no fim, mesmo atravessando tudo isso, ele reconheceu que amar o Gumball significa deixar o Gumball ser livre para amar quem ele quisesse. Isso não é fraqueza disfarçada de bondade, é força suficiente para não precisar possuir. O custo de manter a bondade em um mundo que não quer acreditar nela. Voltamos à Sra. Robinson, porque esse episódio não é apenas engraçado, é também filosoficamente perturbador. Gumball e Darwin passam o episódio inteiro tentando encontrar uma única qualidade boa, uma vizinha que demonstra repetidas vezes e deliberadamente que não tem nenhuma qualidade boa, só coisas ruins. E é aqui que o cinismo apresenta o argumento mais convincente de todos. Não o argumento de que o bem não existe, mas sim o argumento de que você já tentou o suficiente, que você fez a sua parte, que persistir agora não é bondade, é teimosia ingênua, e o mundo real exige que você eventualmente aceite a realidade das coisas, aceitar como as coisas são de verdade, e esse cansaço é real. A maioria das pessoas que começam com cheia de energia e de bondade genuína, eventualmente cede a ele, cede ao cansaço, não num momento de crise dramática, mas na erosão silenciosa do dia a dia. Mas o Darwin não amarga, e a diferença entre a bondade que resiste e a bondade que quebra não está na ausência de dor, mas sim está na fonte da qual a bondade bebe. Darwin não é bom porque o mundo merece, ele é bom porque ele é quem ele é. Quando a sua bondade é uma reação, uma tentativa de ser correspondida, de ser reconhecida, de receber de volta, ela é frágil, ela depende da resposta de outro para existir. Mas quando a sua bondade nasce da sua identidade, do reconhecimento de quem você é e de quem você se formou, ele se torna completamente imbatível, porque não existe rejeição que possa tirar de você o que você essencialmente é. Jesus disse aos seus discípulos: vós sois sal da terra. Ele não disse poderiam ser, também não disse se tentarem bastante, mas sim vós sois. O sal não precisa de permissão do ambiente para ele ser real. Ele é sal por sua natureza, e a sua função é preservar, dar sabor, evitar o que apodreceria se destruísse completamente. Não desaparece só porque o mundo não o reconhece. Seu Darwin na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na sua rede social,
social, não é uma posição glamourosa, não vai gerar aplausos imediatos, não vai viralizar, mas esse é exatamente o ponto. O sal que o mundo precisa raramente aparece nas manchetes, ele tá presente todo dia, de maneira silenciosa, evitando que as coisas se destruam sozinhas, completamente. Talvez você já tenha pensado em desistir de ser bom, não de maneira dramática, mas naquela erosão silenciosa, onde o cinismo começa a parecer razoável, onde a indiferença começa a parecer segura, onde endurecer começa a parecer necessário. Mas não desista, não porque o mundo vai te recompensar, mas sim porque você foi formado para isso. E abrir mão da sua natureza para se adaptar ao que o mundo quer que você seja é a única perda real que existe. O que o mundo mais quer é você no chão, é você destruído. O mundo vai te dizer que você precisa endurecer para sobreviver, mas o que o mundo não consegue calcular é o custo de se formar o que ele quer que você seja. Ser bom tem um custo, deixar de ser bom tem um custo muito maior. Darwin não foi formado pela lógica, ele foi formado pelo amor, e é nessa mesma lógica do amor, é a mesma lógica que inverte o que o mundo chama de força, que Paulo encontrou sua convicção mais profunda. A minha graça te é o suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ser bom não é ser fraco, é descobrir que quando você para de depender da própria dureza para se proteger, quando você confia que há algo maior sustentando você, a bondade deixa de ser uma vulnerabilidade e se torna a coisa mais poderosa que você poderia ser. Apenas confie nele, seja forte e corajoso. Até mais, meu irmão. Deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Comenta aqui embaixo também o que você sentiu sobre esse vídeo, se você se identificou, e que você possa buscar a Deus cada vez mais. Até o próximo vídeo, meu amigo.